aí galera, beleza? Meu nome é Alexandre e esse é o canal Mais Além. Sejam todos muito bem-vindos. Estou aqui para contar para vocês mais uma história aqui da sequência desse livro da Dark Side, né, Lady Killers. Mais uma sequência aí sobre uma mulher aí que era serial killer, né, do que tem no livro. Eu vou falar mais especificamente para vocês da Nanny Doss. Ela é essa aqui, ó. E ela era assim mesmo, gente. Ela era uma mulher bem gordinha, com essa carinha de vovozinha boazinha e ficava sorrindo o tempo todo. Por isso ela recebeu aquele apelido de Vovó Sorriso, tá? A Nanny Doss nasceu em 1905 no Alabama. Ela era uma de 4 irmãos, filho de James e Louisa Haslow. James, ele era um pai muito rígido, assim, um pai que se irritava com facilidade. Era uma pessoa assim, bem complicada para lidar. Os filhos dele sofreram muito assim na adolescência. As meninas não podiam usar maquiagem, não podia ter contato com outras pessoas, não podia ir para festas, não podia usar roupinhas assim muito justas, muito sensuais, que ele não aceitava de jeito nenhum. Então assim, com 7 anos de idade, a Nanny foi fazer um passeio de trem com os pais, foram visitar familiares ali de uma cidade vizinha, né? E no meio dessa viagem aí, o trem deu uma freada muito brusca e ela acabou batendo a cabeça na parte da frente, no ferro onde a gente segura do trem, né? E ela teve, aí, como consequência, ela teve aí muitas dores de cabeça, teve alguns desmaios. Mais pra frente, ela falou para os policiais que todos os assassinatos que ela cometeu foi devido a esse acidente que ela sofreu na infância. O que eu não acho que é verdade, né? Mas ela largou a escola no 6º ano, porque os pais dela tinham uma fazenda e ela ficou ajudando na fazenda da família, ela e os irmãos dela. 6 anos de idade, quando ela teve o seu primeiro emprego, que era numa fábrica de linho, né? Nessa época ela conheceu o rapaz, o Charlie Braggs, que foi seu primeiro marido. Ela namorou com ele durante 5 meses, tá? E logo ela casou. Nessa época, na época de namoro, ela gostava muito de fazer no seu horário de intervalo, assim como um momento de lazer e distração. Ela lia aquelas revistas românticas, principalmente aquelas colunas onde falava sobre corações solitários, né? Aquele clube dos corações solitários, onde pessoas entravam em contato um com os outros para manter um relacionamento, para se conhecer, né? Então ela gostava muito desse tipo de artigo. Nessa época, quando ela conheceu o Charles lá na fábrica, ela namorou com ele 5 meses. O pai dela era um homem muito rígido, ele já obrigou ela a casar já logo em seguida. E ela pensou, não, até que é uma boa ideia, porque se eu casar com ele, eu vou me livrar dessa família, dessa casa que eu sofria tantos abusos, né? Mas quando ela se mudou, ela veio a conhecer a sogra dela. E a sogra dela era uma pessoa muito difícil, porque a sogra dela era uma mulher bem controladora, manipuladora, assim, muito rígida, sabe? Então, assim, ela se intrometia muito nas discussões, nas decisões do casal. Com 2 anos de casamento, ela teve o seu primeiro de 4 filhos. Na época, ela foi percebendo que o Charles, ele era um alcoólatra, ele era um homem, assim, muito abusivo, violento, e ele traía muito a Nanny, sabe? E de tanto ela ficar em casa cuidando dos filhos, ela pensou, não, tá errado isso aí, né? Ela começou a sair, ela começou a frequentar vários bares e a beber, ela se tornou alcoólatra também. E nessa época o Charles conta, né, ele deu depoimento, ele contou mais pra frente, que ela passava de 1 a 2 semanas fora de casa, não ligava pras filhas, não ligava pro marido. Então depois de um tempo, o Charles resolveu que não queria mais, resolveu botar um ponto final no casamento. O casamento dela ruiu justamente porque as 2 filhas do meio do casamento dela veio a falecer, né? E os médicos disseram que elas faleceram por intoxicação alimentar. Mas o Charles disse que não, que a Nanny tinha envenenado os filhos, então ele tinha medo dela. Ele falou que ele nem comia a comida que ela fazia. Se ela tivesse num momento assim, que ela estivesse irritada, de mau humor, ele falava, não vou comer, porque ela vai me envenenar, vai me matar. Então, cansado disso, ele pegou a filha mais velha e fugiu. A Nanny, com a sua filha caçula, a filhinha mais nova, ela continuou morando na casa da sogra, mesmo depois que a sogra veio a falecer, tá? Depois de um tempo, Charles resolveu voltar para casa. E ele trouxe a filha mais velha e ele trouxe uma namorada. Pois é, ele trouxe uma namorada. Aí a Nanny falou, não, agora, né, já chega, né, pirou geral. E ela resolveu se divorciar, se separou dele e voltou a morar na casa dos pais com as 2 filhas.
E nessa época, como ela tinha ficado solteira novamente, ela voltou ali pra coluna, para aquela revista romântica que ela gostava de estar lendo ali do Clube dos Solitários, né? Corações Solitários, tá? Nessa revista, um rapaz chamou a atenção dela. O nome dele era Robert Frank Harrison. Tá aí, nome difícil. 23 anos. Ele era um rapaz novo que ela gostou do jeito dele, né? E começou a se comunicar com ele. Nessa época, ele mandou pra ela uma poesia. E ela, como pra retribuir, mandou pra ele um bolo. Olha só, né? Mandou pra ele um bolo. Aí começaram a se relacionar. Quando ela tava com 24 anos, ela se casou com ele, tá? Foi morar com ele com as suas 2 filhas. Em 1943, a filha dela mais velha, a Movina, ela já era casada e ela teve seu primeiro filho. Depois de 2 anos, ela teve seu segundo filho. O primeiro filho dela se chamava Robert, tá? E quando ela teve o segundo filho, ela foi um parto assim muito difícil, muito sofrido. Quem auxiliou ela nesse parto foi a Nene, tá? Quem ajudou, tava só as 2 lá, quem ajudou ela foi a Nene. E ela contou que em um determinado momento, ela viu a Nene enfiando um alfinete na cabeça do neto. Só que ela não tinha certeza, ela não conseguiu explicar certinho para os policiais porque ela não tinha certeza se ela realmente viu aquilo ou se ela estava alucinando, porque ela estava à base de muito anestésico devido ao parto, né? Então ela não conseguiu confirmar aquilo, tá? Mas mesmo assim a criança faleceu. Os médicos examinaram tudo, mas não acharam nada diferente no corpo. Só foi constatado realmente que a criança morreu. A Nene falou que a criança nasceu morta, né? Quando passou um tempo, a Movina resolveu se separar do esposo dela. A Nene não gostou nada disso, a Nene falou que estava errado, ela deveria continuar casada. Brigaram, discutiram muitas vezes. Em uma determinada noite, a Movina resolveu ir visitar o pai dela, né? E deixou o filho dela mais velho na casa da avó, o Robert. Quando chegou a noite e ela foi buscar o filho na casa da Nene, o filho tinha falecido de uma forma assim, bem misteriosa. Ele tinha falecido de asfixia. Mas, alguns meses depois disso, a Nene foi lá e sacou o dinheiro de uma pólice de seguro que ela tinha feito em torno de 1 mês atrás, antes da criança falecer. Então, pra você ver que aí já tem alguma coisinha errada, né? Depois de 16 anos de casada com o Robert, ele veio a morrer. E depois, mais pra frente, a Nene confessou pros policiais que teve uma noite que ele chegou, ele tava muito bêbado, alcoolizado, e ele violentou ela. E ela, como uma forma de se vingar dele, ela colocou veneno de rato no uísque. Então era bem complicado, ela era uma mulher assim, bem difícil de lidar. Não aceitava, não levava desaforo para casa. Então, como ela ficou solteira novamente, ela voltou para os classificados de romance, né? E nesses classificados ela conheceu o seu terceiro marido, o nome dele era Arlie Nenning. Depois de 2 dias que ela conheceu ele, ela se casou com ele. E ele nem imaginava a enrascada onde ele estava se metendo, né? Só que mais pra frente, com o tempo, a Nene percebeu que ele era um homem muito abusivo, ele era alcoólatra também, como os outros maridos anteriores, e ainda, além de tudo isso, ele era namorador. Nessa época aí, depois de 2 anos, ele veio a falecer. Então, na época, o pessoal achou que ele tinha falecido de ataque cardíaco. Por quê? Como ele era um homem alcoólatra, então ele já estava com o corpo debilitado. Aí os médicos acharam que ele tinha pego uma gripe, alguma coisa, teve um ataque e morreu, porque o corpo dele já estava bem debilitado. Então ficou por isso mesmo. Mais pra frente, a Nene confessou que um dia ela saiu, estava fora da cidade, e ele resolveu dar uma festa com muita bebida e muitas mulheres. Então ela ficou muito irritada, ela não gostou disso. O que ela fez? Ela envenenou a comida dele. Envenenou ele, por isso que ele morreu. Então, quando ele faleceu, ele deixou como herança para uma irmã dele a casa deles. Só que antes da irmã dele tomar posse da propriedade, a casa pegou, de uma forma misteriosa, ela pegou fogo. Passando alguns dias, a Nene foi lá e resgatou o seguro da casa. Você já reparou que a maioria das coisas que acontecia com a Nene, quem estava perto dela morria, e ela sempre tinha um seguro aí por trás de tudo isso, sempre tinha um dinheiro para receber. Uma coisa que, na época, eles não ligaram, né, uma coisa a outra, mas deu pra ver que isso era uma coisa bem recorrente na vida dela, né? Depois disso, ela foi morar com a sogra, ficou um tempo morando com a sogra dela, e a sogra dela também veio a falecer dormindo, né? Aí ela foi morar com a irmã dela que tinha câncer. Poucas semanas depois de que a Nene foi morar com a irmã também faleceu. É isso mesmo, a irmã dela também faleceu. Depois disso, ela começou a frequentar um clube dos solitários,
e ela conheceu o seu quarto marido, que era o Richard Morton. Olha que sobrenome aí veio fazendo parte da história, né? Richard Morton, o nome dele, tá? Não sei se é bem assim que pronuncia, né? Mas muito sugestivo o nome dele, né? Pra falar a verdade. Em 1952, ela se casou com ele. Ele não era um homem alcoólatra, só que ele tinha um hábito assim que ele fazia muitas coisas misteriosas. Ele se vestia com a melhor roupa e saía, ficava vários dias fora. E ele falava pra Nene que ele tinha, que era tudo relacionado ao trabalho dele. Ele fazia direto essas saidinhas misteriosas. E a Nene já pensou, poxa, tá me traindo, né? Então tem coisa errada aí, tá? Nessa época, mais ou menos, nessa mesma época aí, o pai dela faleceu. E aí a mãe da Nene foi morar com ela. Olha só, a mãe da Nene foi morar com ela. Em torno de 2 a 3 semanas, ela também veio falecer. Foi pro hospital com fortes dores estomacais e também morreu, tá? Então é uma coisa bem estranha. 3 meses depois da mãe dela ter falecido, o Richard Morton também faleceu. Depois de um tempo, ela também, né, quando foi interrogada, ela confessou que ela colocou veneno no café do marido. Olha só, né? Enquanto tava todo mundo ainda nessa questão, tava todo mundo sofrendo, tinha acabado de falecer algumas pessoas da família, tava todo mundo aí nesse sofrimento. E o que a Nene tava fazendo? Já tava em busca do seu 5º marido. Ela foi nessa época que ela conheceu o Sam Dawes, que foi uma das pessoas aí bem importantes aí dessa trajetória dela, tá? Só que o Sam, ele era diferente dos ex-maridos dela. Ele era um cara conservador, não bebia, não era abusivo. Bem ao contrário, ele tinha acabado de sair de um relacionamento, ele estava sofrendo muito porque ele tinha perdido a esposa e os seus 9 filhos. Sabe? Ele era, se eu não me engano, ele era pastor de uma igreja. A Nene falou que ele era muito chato, ele era um homem que deixava ela entediada. Olha só, deixava ela entediada. O que acontece? Ela falava que o Sam não deixava ela sair, não deixava ela ir pra bares, não deixava ela ir pras festas, não deixava nem ela assistir aquelas telenovelas que passavam na época, romântica, ele não deixava. Então ele irritou ela com o jeito dele de ser. Então assim, ela se separou dele. Só que ele, como ele era um homem mais conservador, um homem assim, que queria levar o casamento pra frente, ele foi atrás dela e falou, não, volta comigo, né? E ela falou, não, eu volto. Só que você vai ter que fazer 2 apólices de seguro, né? Seguros de vida, colocando eu como a única beneficiária. Ele falou, não, beleza, eu faço. Quando ela voltou com ele foi parar no hospital com fortes dores estomacais, tá? Ele ficou internado durante 2 semanas. Aí, conforme ele melhorou, ele voltou pra casa. Quando ele chegou em casa, ele falou pra esposa, olha, amor, minha linda, eu tava no hospital, aquela comida era muito sonsa, comida de hospital, né, que é uma comida não tão temperada, com pouco sabor. Ele falou, eu queria muito comer a tua comida, aquela comidinha bem feitinha. E a Nene falou, olha, pode deixar que eu vou fazer e vai ser agora. Ela fez a comida pra ele e à noite ele morreu. Meu Deus do céu, que mulher, ó, maravilhosa. O que aconteceu? Os médicos vendo aquilo falaram, nossa, mas ele saiu daqui, ele tava bem, como assim faleceu? Eles ficaram desconfiados. Aí fizeram uma autópsia no corpo do Sam. Quando fizeram a autópsia no corpo dele, encontraram uma quantidade assim gigantesca de arsênico no corpo dele. Uma coisa incrível, ou seja, né? Com a Nene era assim, encantou, ela envenenou. Então, tipo, não tinha segunda chance, não. Aí, depois de tudo isso, os policiais foram chamados e fizeram um interrogatório de 7 horas. 7 horas. Só depois disso que a Nene confessou os seus crimes. E o mais interessante disso é que quando ela confessou os crimes, não foi uma coisa assim comum. Ela gargalhava, ela ria assim de uma forma assim... Nossa, eu acho que ela achou maravilhoso aquilo. Por isso que ela ficou conhecida como a vovó Sorriso, né? Uma senhorinha gordinha, com aquela carinha dela, e ria, gargalhava, tá? Com tudo isso, ela foi julgada e ela pegou prisão perpétua. Mas ela pegou prisão perpétua apenas pela morte do esposo dela, né, o Sam. Ela nunca foi julgada pelos outros crimes que ela tinha cometido. Então ela pegou prisão perpétua. E é interessante porque assim, se você ver, na maioria das fotos que eu vou deixar aqui pra vocês verem, vai ter bastante foto aqui, eu vou colocar um pedacinho de cada uma. Vocês vão ver que a maioria das fotos que ela aparecia, ela tava toda sorridente, como se fosse uma vozinha boazinha mesmo, assim. Dava aquele arzinho, assim, de pessoa bem legal, bacana, assim, que você teria coragem de deixar seu filho na casa dela, né? Só que não.
Mas isso foi uma personagem, é um papel que ela montou pra ela. Então ela era muito humorista, muito piadista, ela fazia piada com tudo, sempre tentando aparentar ser uma pessoa assim bem bacana, uma pessoa boazinha, tá? No começo ela só confessou a morte dos esposos dela, dos 4 maridos. O único que se salvou foi o primeiro que, ó, quando viu que o negócio tava feio, já fugiu. Então ela confessou que tinha matado só os 4. Mas foi feito, desenterrar várias das pessoas que faleceram, que estavam perto dela, e acharam no corpo deles arsênico. Então já ficou bem confirmado, né? Então, nenhuma entrevista, uma coisa bem interessante que aconteceu, nenhuma entrevista o cinegrafista falou pra ela: ô Nene, tira o óculos, né, pra você ficar mais bonita aí, pra você aparecer na televisão, vai que você encontra aí mais um marido, né? Sabe o que ela respondeu? Não é que eu mataria por isso? Meu Deus do céu, a bicha era terrível mesmo, né? Então, na prisão, a marca registrada dela sempre foi o humor. Toda vez, assim, ela tava sempre na mídia, toda vez que iam filmar ela, fotografar, ela tava sempre sorrindo, fazendo piadinha. Uma vez ela falou que quando na cozinha, as mulheres da cozinha do presídio estavam sobrecarregadas, ela pedia, ela se oferecia pra ajudar elas, mas elas nunca deixavam. Olha só o humor ácido dela, né? Então, assim, depois de tudo isso, 10 anos se passou e ela faleceu na cadeia. Ela faleceu com leucemia. E foi esse o fim da Nene aí, né? A vovozinha boazinha, né? Eu queria terminar esse vídeo aqui falando uma frase. Eu estava esperando o companheiro perfeito, Nene Daws. Olha só. Então, gente, estamos finalizando aqui mais um vídeo. Obrigado para quem ficou comigo até agora. Não esquece de dar tua curtidinha aí no canal. Ajuda nós aí. Quem não é inscrito, se inscreva. Eu espero ver vocês aí mais vezes. E deixa aqui embaixo sugestões aí de vídeos novos que vocês gostariam de ver aqui no canal, que vai ser um prazer maravilhoso pra mim tá trazendo pra vocês aí mais vídeos, tá? Deixa seu comentário e eu aguardo vocês até o próximo. Valeu!